As manifestações vindo do povo são sempre bem-vindas. Bolsonaro vai pedir abertura de processo de impeachment contra Barroso e Moraes no Senado. Ricardo Barros diz que não sabe se o Bolsonaro vai aceitar as eleições. Receio de ruptura gera conversa entre Mourão e Barroso. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês uma atualização de toda essa situação aí dos bolsominions. Essa semana a gente teve a prisão do Roberto Jefferson e da Flor de Lis, uma grande vitória para nós. Também eles abriram uma nova investigação contra o Bolsonaro. Eu já contei para vocês da possibilidade de mais uma investigação por uma suposta falsificação de um documento do Tribunal de Contas da União. E depois de ter passado a primeira noite em Bangu, Roberto Jefferson teve uma audiência de custódia que foi negada. Eu vim dar uma atualizada para vocês no que tem rolado, a repercussão de tudo que aconteceu. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. E se essa é a sua primeira vez por aqui, todos os dias nós combatemos essa onda de mentira e falso moralismo que chegou até a presidência da República. E você contribui demais com essa tarefa apenas sentando o dedo no like, porque o like avisa pro YouTube que esse vídeo é importante, mais pessoas deveriam assistir. Se inscreve e ativa o sininho se você ainda não for inscrito, porque isso também ajuda a fortalecer nossa comunidade e você fica por dentro de tudo que tá rolando. E para você que já é de casa, você pode assinar o canal por valores a partir de R$3. E agora bora ver a repercussão de toda a confusão que rolou na melhor sexta-feira de todas, que tinha que ser uma sexta-feira 13. A gente teve a prisão do Roberto Jefferson e da Flor de Lis, um grande dia, uma grande vitória para nós. Essa semana também eles abriram uma nova investigação contra o Bolsonaro. Hoje eu já contei para vocês da possibilidade de mais uma investigação por uma suposta falsificação de um documento do Tribunal de Contas da União. E hoje, depois de ter passado a primeira noite em Bangu, Roberto Jefferson teve uma audiência de custódia que foi negada. Então, nosso querido bolsominion vai ficar preso por um tempo ainda, eu espero que por bastante tempo, para o desespero dos bolsonaristas que ontem, assim, tomaram as redes dizendo que isso era um ataque à liberdade de expressão, que era um absurdo que prendessem o cara, como se postar foto com armas, ameaçando as pessoas de morte, de golpe, fosse liberdade de expressão, né, galera? Então, assim, o núcleo mais fervoroso dos bolsonaristas está desesperado, inclusive a filha do Roberto Jefferson, que faz parte desse núcleo, ontem chegou a fazer um post no Twitter pedindo para que o Bolsonaro fizesse alguma coisa, dizendo assim, os conservadores estão sendo presos e você não faz nada, você não toma uma atitude, você precisa tomar alguma atitude. E ele tomou alguma atitude, foi isso que ele fez de manhã, bem cedinho. O Bolsonaro já foi lá para agradar esse núcleo mais fervoroso do bolsonarismo, mas para continuar passando vergonha, inclusive, porque ele tá cada vez mais isolado. Quanto mais o Bolsonaro aperta, quanto mais ele ameaça, mais ele fortalece as instituições. E era engraçado, porque ele, o filho dele, a família dele, vivia falando que era muito fácil fechar o STF, que bastava um cabo e um soldado. Se fosse fácil assim, ele já tinha fechado e não tava fazendo isso aqui, ó. Pedir a abertura de processo de impeachment contra o Barroso e o Moraes no Senado. Foi o que ele postou no Twitter. A ideia dele é entrar com um pedido para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele abra um processo de impeachment contra os ministros do STF. Isso vai acontecer, gente? Obviamente não. O Rodrigo Pacheco pode até ser um bundão que não fala diretamente sobre o Bolsonaro e os ataques que o Bolsonaro faz à democracia. Foi falar só depois que o Fux fez a declaração, só depois que a corda realmente começou a apertar cada vez mais pro Bolsonaro. A gente sabe que o Rodrigo Pacheco, pelas declarações que ele já deu, não vai aceitar esse tipo de ataque das instituições. Inclusive, no tweet que o Bolsonaro fez, ele falava de ruptura das instituições, mas é ele mesmo quem tem tentado provocar isso. Então a gente sabe que o Rodrigo Pacheco não vai aceitar e que vai ser mais uma vergonha que o Bolsonaro vai passar. O presidente anuncia por rede social que enviará pedido a Rodrigo Pacheco para instaurar processo contra os ministros do STF por crime de responsabilidade. Declaração vem após derrota do voto impresso e prisão de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse sábado que vai apresentar um pedido para que o Senado abra um processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. De acordo com Bolsonaro, o pedido será oficializado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na próxima semana. Em mensagens publicadas por sua conta oficial, o presidente disse apenas que a instauração do processo sobre ambos estaria fundamentada no artigo
52 da Constituição, que estabelece como competência privativa do Senado Federal processar e julgar os ministros do STF por crimes de responsabilidade. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com atos e limites constitucionais, escreveu Bolsonaro no começo da manhã de sábado. E aí, é esperar ele passar mais uma vergonha, porque ele tá ficando cada vez mais isolado. Quem apoia ele é só o Aras, que inclusive lançou uma notinha dizendo que era contra essa prisão, que isso era contra a liberdade de expressão. Olha outro cara assim muito bacana, com uma índole maravilhosa, que também está apoiando essas atitudes do Bolsonaro, que está apoiando o discurso bolsonarista e que está usando desse discurso golpista de tentar desestabilizar as instituições. Olha aí, Ricardo Barros, que diz que não sabe se o Bolsonaro vai aceitar as eleições. Líder do governo ainda ameaçou dizendo que TSE vai pagar o preço por não ter negociado um meio termo do voto impresso com a Câmara. Como vocês podem ver, é só gente muito boa que permanece do lado do Bolsonaro, que a gente respeita e admira, né? Só que não. E bem, essa palhaçada toda tá afastando as pessoas que são sensatas cada vez mais do Bolsonaro. A gente já sabe que já tava existindo uma rixinha ali entre o Bolsonaro e o Mourão, seu vice, mas hoje aconteceu uma coisa assim, que provavelmente fez o Bolsonaro surtar. Olha só essa notícia. Receio de ruptura gera conversa entre Mourão e Barroso. Em encontro reservado, o presidente do TSE questiona vice sobre apoio das forças a uma quebra institucional. General afasta possibilidade. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tiveram uma reunião reservada na última terça-feira, dia em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes. A conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou meias palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. A reunião não constava na agenda oficial e foi cercada de sigilo, por isso que a gente só ficou sabendo hoje dessa reunião que aconteceu na terça-feira. Naquele dia, Mourão não acompanhou Bolsonaro na recepção ao comboio militar, que passou pelos arredores do Congresso e do STF. 11 horas antes da Câmara se debruçar sobre a polêmica do voto impresso. A proposta que virou um cabo de guerra e acabou derrubada sobre clima de tensão, com deputados acusando o governo de querer intimidar o legislativo. O vice disse que tinha um compromisso e se ausentou do Palácio do Planalto na hora do desfile bélico. Não havia mesmo sido convidado. No encontro com Barroso, que também é ministro do Supremo, Mourão o tranquilizou, garantiu que as Forças Armadas não apoiavam golpe e que, sendo assim, ninguém impediria as eleições em 2022. Fez um movimento para tentar apaziguar a crise. Bolsonaro vinha repetindo com insistência que não haveria eleições se não houvesse mudança na urna eletrônica para adotar o modelo de voto impresso no país. Chamado de imbecil, idiota e filho da P pelo presidente, Barroso não escondeu do general, que mostrava perplexo com o que vinha acontecendo. Soube que as ameaças teriam incluído até o uso de voos rasantes com um dos jatos supersônicos da Força Aérea Brasileira, FAB, sobre o prédio do Supremo, quando o ministro da Defesa ainda era Fernando Azevedo e Silva. Pois é, tem uma reportagem que diz que o Bolsonaro chegou a sugerir esse voo rasante sobre o STF para mandar um recado para eles. Mourão disse mais de uma vez ao presidente do TSE que quem comandava as tropas não avalizaria qualquer golpe. Afirmou que a chance de socorrer era zero, porque as Forças Armadas se pautavam pela legitimidade. Barroso se mostrou aliviado. Desde que o presidente subiu o tom e começou a vincular a realização das eleições de 2022 a mudanças no modelo de urna eletrônica, Mourão tem sido procurado por políticos e empresários para saber o que significam essas declarações. No Congresso, a impressão é a de que Bolsonaro está construindo uma narrativa de combate ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto. A estratégia do chefe do executivo também tem o objetivo de apresentar como vítima do sistema, caso não consiga se reeleger. Ele quer tentar fazer a mesma coisa que o Trump fez, a gente já sabe disso, ele vai tentar fazer igual foi em Capitólio e vai falhar miseravelmente, a gente já viu pelo desfile
desfile de tanques, que foi mais um desfile de poluição e de fumaça lá em Brasília. Ele vai só ameaçar, e no final das contas vai morrer na praia. Em comum, Barroso e Mourão compartilharam o espanto com a escalada da crise. O ministro foi insultado. O general, comparado pelo presidente em uma entrevista a alguém que atrapalha um cunhado que se é obrigado a aturar, porque não é passível de demissão. Vice é igual cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do seu lado. Você não pode mandar o cunhado embora, disse Bolsonaro à rádio Arapuã FM da Paraíba em 26 de julho. Antes mesmo de levar a análise do voto impresso para o plenário da Câmara, Lira disse a ministros do STF que trabalhava para construir uma solução na qual não houvesse vencidos nem vencedores. Não adiantou. Bolsonaro continuou ofendendo Barroso e Moraes, que o incluiu no caso das fake news e abriu investigações contra ele por vazamentos do inquérito da Polícia Federal. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador; nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação, discursou o Bolsonaro anteontem em mais um recado enigmático. Pois é, houve esse encontro aí. Como a gente pode ver, o Bolsonaro tá cada vez mais isolado, só tá sobrando aqueles bolsominions mais fanáticos, mais problemáticos. E pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a popularidade do Bolsonaro, como é que ele tá assim, com a bola toda, como é que as coisas estão ótimas pro presidente, como que ele tem muito apoio se ele quiser tentar um golpe em 2022. As manifestações vindo do povo são sempre bem-vindas. Pois é, Bolsonaro, as manifestações são bem-vindas. Só o que não tá sendo sempre bem-vindo é você, que daqui a pouquinho vai estar fazendo companhia pro seu amiguinho que tá esquentando a cela pra você em Bangu, Roberto Jefferson. Daqui a pouco o seu lugar é do ladinho dele, e é isso que a gente espera. A narrativa dele tá caindo por terra, tá perdendo cada vez mais apoio, não tem as Forças Armadas do lado dele, não tem o povo do lado dele, não tem o Congresso do lado dele, pelo visto, porque acabou também, né, isso aqui pra comprar o Congresso. Então Arthur Lira tá tendo que tentar segurar de qualquer jeito o apoio ao Bolsonaro, e a gente já viu pela PEC do voto impresso como é que esse apoio tá, e eu espero que as coisas piorem para o presidente cada vez mais. E você? Deixa aqui embaixo seu comentário do que você tá achando disso tudo. Não se esqueça do like, de se inscrever e ativar o sininho se você ainda não for inscrito. E um beijo, até a próxima!